Oi, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Eduardo e estou no 10º período de medicina. Hoje eu vim trazer um assunto que é muito falado e que gera uma certa polêmica, digamos assim, que é pública versus a particular. E bom, primeiramente, eu quero deixar claro uma coisa. Eu sou estudante de medicina na faculdade particular. Então, eu não tenho propriedade para falar da faculdade pública. O que eu vou falar nesse vídeo, o que eu venho trazer nesse vídeo, são coisas que meus amigos que são da faculdade pública me falam, me contam, enfim, relatos que eu vejo, até mesmo dos internos, a gente agia junto, né? Pública e particular, a gente agia junto. E a gente acaba tendo muito contato e compartilhando várias coisas, enfim. Então, o que eu venho falar é o que eu escutei falar, coisas que chegaram até mim. Não coisas que eu vivi, porque eu sou da faculdade particular, então não tem como ter vivido. Primeiro, eu quero falar sobre vantagens e desvantagens, na minha visão, como estudante da particular que vê a pública de fora. Então, assim, eu acho que ambas têm vantagens e desvantagens, certo? E a primeira é uma vantagem indiscutível da pública. Indiscutível. É de graça. Então, assim, tem como conseguir estudar na faculdade particular sem pagar nada? Tem, ainda recebendo, que é com o ProUni. O ProUni você entra, o ProUni paga a faculdade inteira e ainda lhe dá todo mês uma bolsa para lhe auxiliar a ficar no lugar ali, enfim, com seus custos, com os custos a mais que a faculdade traz, né? Porque são muitos custos, enfim. Mesmo com bolsa, por exemplo, eu sou estudante da particular através do FIES. Então, mesmo com o FIES, para a minha condição, para a condição da minha família, não deixa de ser caro. Para muitas pessoas seria tipo um valor super besta. Para mim, pesa um pouco, porque além da coparticipação que eu pago, eu consegui FIES quase 100%, então eu pago uma coparticipação aí pequena, mas que ainda assim pesa um pouco para mim. Além da coparticipação, tem a questão de aluguel. Eu moro em outra cidade, e isso também teria como a pública, né, quem for morar em outra cidade. Tem questão de aluguel, tem questão de locomoção, porque agora no internato, por exemplo, eu moro em frente à minha faculdade, em frente. E isso era ótimo quando era aula. Porém, agora no internato a gente não tem mais aula, então eu nem vou mais para a faculdade. Eu só fico indo para os hospitais todos os dias e todos os dias eu me desloco e isso traz gastos, seja de Uber, seja de gasolina, traz gastos indiscutivelmente, o que também tem na pública. Enfim, essa parte aí é meio que igualitária, mas de mensalidade, se você não for para a Uni, você vai gastar na faculdade particular e dependendo das suas condições vai ser um gasto que vai pesar. Nas minhas condições, apesar de eu pagar muito pouco da mensalidade, ainda pesa para mim. Enfim, então isso aí com certeza a pública ó, ganha muito, porque você não vai ter esse gasto, essa despesa. Segundo ponto, a infraestrutura. Gente, a infraestrutura da minha faculdade vocês não estão entendendo. Eu costumo dizer que eu sou cachorrinha da faculdade que eu estudo, porque assim, tem gente que gosta de reclamar, que assim, tem, acho que como um hobby. Eu acho que pode ser como um hobby. Reclamar da vida, reclamar da faculdade, reclamar de tudo. E aí reclama de tudo, não tá satisfeito com nada. Eu fico chocada, porque a infraestrutura da faculdade que eu estudo é incrível, é incrível. Nós temos laboratórios, de ponto, assim, nós tínhamos dentro da faculdade, antes do internato, a gente fazia muita aula simulada. Então a gente contava com bonecos técnico, com bonecos meu Deus, tecnológicos. Eram bonecos que, meu Deus, eles reagiam, eles tinham batimento, eles tinham tipo, tudo, sabe? Dava pra fazer tudo neles, dava pra. A gente fazia reanimação, aí o boneco voltava. Gente, tudo. É um boneco muito bom. São bonecos muito bons. A gente tem um hospital simulado dentro da faculdade que são incríveis, sabe? A gente tem uma biblioteca extremamente estruturada. A biblioteca da minha faculdade tem várias cabines. Cada cabine tem tomada para você botar seu carregador, carregar celular, tablet, qualquer coisa. É incrível. É climatizada, tem inúmeros livros, tem sala de estudo. É uma estrutura surreal. Graças a Deus eu estou tendo acesso. E graças ao FIES, porque senão eu não conseguiria também. Isso falando só da faculdade.
quando vai pra parte de hospital, a minha faculdade ela tem um hospital próprio, que é o HELP. Meu Deus, como não ser cachorrinho dessa faculdade? O HELP é incrível. É um hospital que tem, como que eu posso dizer? Tem coisas que aqui no Nordeste, ele é, tipo, um dos únicos que tem equipamento, sabe? Então, ele é um hospital incrível. Eu me sinto, juro, quando eu estou dentro do HELP, eu me sinto na série de Grace. Porque assim, meu Deus, parece aqueles hospitais de filme. Inclusive, já concorreu. A estrutura do HELP já concorreu mundialmente. Eu não lembro em que, exatamente em qual. Depois eu procuro, eu deixo aqui. Mas enfim, é um hospital com estrutura incrível, maravilhosa, perfeita. E o que eu escuto falar, o que eu escuto falar, não o que eu vejo porque eu não sou da pública, eu nunca estudei na faculdade pública. Mas o que eu escuto falar das pessoas que eu tenho contato que estudam na pública é que a estrutura é muito. Como que eu posso dizer? É muito sucateada. A estrutura é muito precária. Então, eu já ouvi história, coisa de teto, assim, caiu em cima da cabeça do aluno. Eu já. Gente, surreal, assim, as coisas. Enfim, não tô aqui pra falar mal da pública também, não. Mas, só que a estrutura é outro nível. Não dá pra negar. E isso, com certeza, é uma vantagem muito grande da particular. A estrutura que a gente encontra na faculdade particular, isso faz diferença pro ensino, porque assim, a gente tem estrutura para estudar em bibliotecas e tudo mais, a gente tem acesso, como eu falei, a bonecos que são muito tecnológicos, então a gente chega no internato já tendo tido muita experiência assim com essas partes simuladas. Isso faz total diferença. E isso aí é um ponto positivo da particular. Outro ponto que eu vejo que é uma vantagem gigante da pública são os casos. Eles têm o HU, que é o Hospital Universitário. E o hospital universitário, a gente da particular não tem acesso. Assim como, por exemplo, a minha faculdade tem o Hospital Help. Os alunos da Universidade Federal não têm acesso. Então, tem essa restrição aí e a gente não tem acesso ao HU. Só que o HU, eles recebem casos raros. Eles vão pro HU, lá eles são, tipo, tem os casos que são estudados e tal. Eles têm muitos casos interessantes e muitos casos raros que a particular não tem. É indiscutível. É indiscutível. Uma vez, eu já vi um vídeo, eu não lembro de qual estudante aqui no YouTube. Salvo engano, ela era estudante da USP. Acho que ela já. Acho não, ela já se formou. E aí ela falava que uma parte ruim que ela via nisso é porque eles tinham muito contato com coisas muito raras. Então, assim, patologias difíceis de manejar, eles sabiam, porque eles têm muito contato durante toda a formação deles com casos raros. Porém, quando. Isso era ela que dizia, né? Quando saía da faculdade, eles não iam trabalhar em lugares que tinham doenças raras, eles iam, como todos os outros médicos, trabalhar em porta, né, no pronto atendimento, ali em UBS, que não chega casos raros, chegam casos típicos. Então ela falava assim, se mais alguém assistiu aí vai lembrar, que ela falava algo de tipo, um problema raro eu sei, tipo, eu sei desenvolver, mas uma gripe, uma diarreia que não chegava, eles tinham uma certa dificuldade de manejar, porque problemas do dia a dia, eles vinham menos. Porém, o que eu vejo aqui na minha cidade é que o pessoal da pública também tem acesso a outros serviços, que não o HU, que são serviços que a gente também tem acesso, BS, Hospital do Trauma, enfim, outros serviços. E eu não acho que isso seja muito um problema. Não sei se pela divisão, talvez eles tenham muito mais campo de estágio dentro do HU do que fora, não sei se isso acontece, e aí eles têm muito mais contato com esses casos raros, e aí dificulta um pouco. Uma vez, inclusive, nessa mesma visão, a minha faculdade, e olha isso, voltando à questão de estrutura, de tudo mais, eu achei fantástica essa tirada deles, esse, sabe, pensamento assim deles, que eles pensaram. Eles, os alunos, já que, querendo ou não, a cidade que eu estudo é uma cidade, é um interior, mas é um interior muito grande. Então, tem muitos recursos. E eles pensaram, os alunos quando se formarem, muitos vão atender interior sem recurso. E aí eles fizeram no hospital simulado, foi ainda no internato. Eles fizeram um caso simulado, colocaram a gente dentro do hospital lá na faculdade. E era bem, tipo assim, era um grupo de 3 internos por dia, sabe? Então eles colocaram a gente lá para trabalhar em equipe, né, nós três. E simulou que a gente estava numa cidade no interior sem nenhum recurso e chegava um rapaz acidentado, morrendo, e a gente tinha que se virar com o que tinha. Aí, por exemplo, a gente fazia, quero ultrassonografia. Mas falava, não tem disponível.
Se vira. E a gente foi meio que treinado pra trabalhar com poucos recursos também, foi bem legal. Mas enfim, essa questão dos casos, na minha opinião, a pública ganha muito porque eles têm acesso a casos muito raros. E isso eu acho super legal. Pra mim não seria uma desvantagem. Agora falando de professores, comprometimento. Uma coisa que eu vejo muitos estudantes reclamando, os estudantes da pública reclamando, é da falta de comprometimento dos professores. Antigamente tinha assim, a ideia que os professores da pública, eles eram melhores, porque o currículo era melhor e tal. Porém, o que eu vejo hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, na minha realidade, é que, tipo, a maioria dos meus professores também são professores da pública. A gente estagia junto, como eu falei, estudantes da particular e da pública, a gente estagia junto no mesmo hospital, no mesmo serviço e com os mesmos preceptores. Eu não sei se isso é algo mais particular da minha faculdade, eu realmente não sei. Inclusive os mesmos coordenadores. Eu estou rodando agora em pediatria e a coordenadora de pediatria da gente também é coordenadora de pediatria do internato da pública. Mas o que eu vejo é que os estudantes reclamam muito é da falta de comprometimento dos professores. Muitos relatos de professor falta e, tipo, não avisa e tá todo mundo na sala e ele não tá nem aí. Professor chega, só fala, vai cair, sair na prova, se virem, estude isso. Professor que não, tipo, não tem didática, não... Enfim, eu vejo muito esse tipo de reclamação e isso na particular a gente, graças a Deus, não tem. Querendo ou não, os professores da particular, eles têm uma cobrança institucional muito maior, porque se eles não, eles têm que bater ponto, se eles não chegarem para bater o ponto no horário, eles vão ser reclamados. Eles têm essa cobrança institucional que na pública não existe. Então, se o professor tá ruim de didática, tá ruim de coisa, a gente pode fazer reclamação. A gente já fez. E aí o professor muda, tenta mudar o estilo da aula, tenta mudar a didática, de alguma forma que nos ajude a aprender, de fato. A cobrança que a gente tem é muito grande desde o início. Então, assim, a gente tem tutores, desde o início a gente tem tutores, desde o início a gente trabalha com casos clínicos reais que os tutores trazem pra gente resolver dentro da sala de aula. A gente tem uma cobrança em tudo, nesse sentido de rendimento muito grande. Inclusive, teve uma vez que a minha faculdade pirou. Houve um boato aí numa prova de cola, de fila, né? E na próxima prova, eles simplesmente colocaram, minha gente, parece mentira, mas parecia o Enem. A gente tinha que colocar, tinha que o cabelo, acho que preso, ou era, eu não lembro, mas tipo, celular tinha que colocar dentro do saco transparente, tinha que colocar relógio, qualquer coisa. E antes de entrar na sala, a gente passava por detector de metal, era uma pessoa passando. Tipo assim, um negócio parecia muito Enem. A faculdade pirou quando soube que tinha o boato de cola, né? Então, a gente tem muito essa cobrança de estar rendendo bem, de forma justa, né? E os professores mesmo, eles cobram muito da gente, eles estão muito em cima da gente. É, a gente tem portfólio, a gente tem, enfim, mil e uma coisas que nos força, mesmo aqueles estudantes que não estão muito aí com a vida, porque tem estudante que tá nem aí na pública, tem estudante que tá nem aí na particular, e tem estudante que tá muito focado, tanto na pública quanto na particular. Mas a gente acaba meio que sendo muito cobrado a ser muito interessado, porque não tem muito pra onde correr, não. Os professores estão em cima, os coordenadores estão em cima, todo mundo está em cima. E essa questão de cobrança e comprometimento é uma coisa que eu não vejo tanto na pública, pelo que os meninos relatam, o pessoal que eu conheço relata, tanto do comprometimento do professor, como eu já falei, que não estão nem aí, quanto de cobrança mesmo em cima dos alunos. Pelo menos o relato que me passaram aqui da faculdade pública aqui da minha cidade é que eles não têm prova no internato. Aí eu falei, e como é que vocês passam? Tipo, como é que passa de semestre? Aí eles falaram, não, só pega no carimbo, que compareceu ao estágio. Aí eu fiz, caramba, tipo, que incrível não precisar se preocupar, porque a gente acaba passando o internato muito bitolado, tipo, estudando, porque a gente tem avaliação com prova, a gente tem avaliações, tipo, de apresentação, de caso, que e a gente tem sempre que estar estudando e bitolado em estudar. Eu falei, que incrível, tipo, conseguir passar pelo internato, aproveitando o internato sem ter que estar bitolado estudando. Aí a menina que me falou isso, né, que era uma da pública, ela falou, mas isso não é tão bom, porque a gente acaba ficando, tipo, livre demais, sabe? E acaba, querendo ou não, relaxando um pouco. Então, eles não têm prova, não tem essa cobrança. Aí quando ela falou isso, eu pensei, caramba, realmente.
essa cobrança que eu tenho na minha faculdade, ela acaba sendo muito benéfica pra mim, eu gosto, porque eu sou a pessoa que trabalha bem quando tem objetivos, quando tem metas. Tipo, eu tenho que estudar esse caso aqui porque vão me perguntar sobre esse caso. E aí eu estudo com muita mais vontade do que se eu estivesse meio largada, sabe? Então isso é uma vantagem que eu vejo da particular. Outra vantagem que eu vejo da particular é a questão de não ter greve. O pessoal, pelo menos que eu estou estagiando agora, da pública, eles estão tendo que pagar, eu não entendi bem, é um semestre, tipo 2 semestres e um semestre só, porque para não atrasar mais a formação deles por causa de greve que teve, eles entraram antes e a greve atrasou as coisas. Enfim, não sabe se vai ter greve até o dia que se formar e talvez atrase mais. E é muito incerto, você sabe a data de entrar, mas você não sabe a data de sair porque fica incerto essa questão de greves ou não. E na particular, a gente, graças a Deus, não tem isso. A gente tem, inclusive, já é tudo muito. Quando a gente entra no internato, a gente tem um evento em que o coordenador do internato, ele coloca todas as datas pra gente. A gente tem data de todas as férias que a gente vai ter, desde o início do internato até o final do internato. A gente tem data de... A gente já tem a nossa data de colação. A nossa colação de grau desde o início do internato, a gente já tem a data certinha. A gente tem data pra tudo, é tudo muito bem marcado e não tem erro. Porque não tem greve, não tem esses, enfim, empecilhos aí no meio do caminho. Bom, no geral, eu acho que cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu sou muito feliz de estar na particular, de ter essa oportunidade. Eu realmente acho que não poderia estar na faculdade que eu amasse mais do que a minha. Eu sou muito apaixonada pela minha faculdade. E eu queria também desmentir 2 mitos que eu vejo muito. O primeiro é, na faculdade pública, só tem gente, tipo, pobre que lutou muito por aquilo ali e é muito crânio, é muito gente. E na faculdade particular, só tem riquinho, mimado, preguiçoso. Minha gente, isso não existe. Isso, tirem isso. Se você tem isso na sua cabeça, tire isso da sua cabeça pro resto da sua vida. Porque em ambos os locais, em ambas as instituições, tem alunos ruins, tem alunos bons, tem alunos ricos, tem alunos pobres. Inclusive, eu tenho pelo menos, eu tenho uma visão que na pública tem uma quantidade de pessoas com uma renda muito boa. Porque assim, querendo ou não, a concorrência da pública, ela obriga que, ela beneficia quem tem acesso a, a uma qualidade de estudo boa desde o início. Então, assim, quem tem acesso a bons cursinhos, quem tem acesso a boas escolas desde sempre, quem tem acesso aos melhores materiais, enfim, quem tem acesso a uma boa qualidade de estudo, é óbvio que tem muito mais chance de passar do que quem não teve esse acesso todo. Então, acaba que a pública, ela tem muita gente de boas condições. E não tem nada errado com isso, tá tudo certo. São pessoas que estudaram muito, têm boas condições e estudaram muito para estar ali. Assim como na particular, não só existe ricos. Falando da minha faculdade, por exemplo, minha faculdade, ela tem fiéis, ela tem ProUni, ela tem integral. Então, tem sim gente muito rica, assim como tem na pública, assim como tem gente pobre, assim como tem na pública. Pessoas que estão pelo ProUni, que recebem ajuda do governo para continuar, para se manter aqui na faculdade. Pessoas como eu, que estão pelo FIES. E, gente, a concorrência, a nota do FIES, a nota do ProUni, procurem para vocês verem. Não é uma nota baixa, não, viu? É muito alta. Então, tem que ralar muito para conseguir entrar na particular também. Ainda que seja integral, ainda os que pagam integral. Porque são provas complicadas, são provas difíceis, são provas que têm concorrência. Então, nos dois lugares, nos dois âmbitos, tem pessoas que estudaram muito. E estudaram muito para entrar. Mas aí dentro da faculdade, tem pessoas que são desleixadas. Eu, sinceramente, digo a vocês, eu conheço gente da pública que eu não queria me consultar ou indicar um familiar meu para se consultar. Assim como eu conheço gente da minha sala que eu olho assim e digo, jamais eu vou indicar essa criatura para qualquer pessoa no mundo. Assim como eu conheço gente da pública que eu indico de olhos fechados, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo profissional, e gente da minha sala que eu olho e eu sinto maior orgulho porque são amigos e que eu olho e digo, caramba, esse vai ser um médico incrível. Então, assim, nos dois lugares tem estudantes de todo tipo. Não existe isso. Só são meios diferentes para chegar em um só objetivo, que é ser médico. E o outro mito é que o mercado de trabalho beneficia quem se forma na pública, minha gente. Isso não existe. Se você está na dúvida, se você tem a possibilidade de fazer uma particular e está na dúvida por conta disso, tira essa dúvida da sua cabeça. Isso não existe, isso é mito. A faculdade, estar no federal tem mais nome assim para quem não entende tanto. Mas
para prova de residência, para começar a trabalhar numa UBS, num pronto atendimento, qualquer coisa, ninguém vai lhe perguntar, mas é público ou é particular? Se formou em qual, sabe? Não vai, não vai. É você por você, é a sua capacidade. Enfim, é o seu currículo, é o que você conseguiu montar até então, sabe? O que você conseguiu, enfim, construir. Ninguém vai libertar. Eu até vi um vídeo de uma menina falando assim, gente, quando ela é uma médica da Federal, e ela falando justamente sobre como isso não existe, ela fez, gente, quando eu fui trabalhar, no meu primeiro emprego, só me pediram meu CRM, não perguntaram se eu era federal ou pública. E a partir do primeiro, todo o resto que eu consegui foi por indicação, nunca perguntaram nem meu CRM. Então assim, gente, isso não existe. Tirem isso da cabeça de vocês. Não existe essa diferenciação. Vão se formar médicos maravilhosos na pública, vão se formar médicos maravilhosos na particular, assim como não vão se formar médicos tão bons em ambas as instituições. Isso depende muito do aluno, da, do objetivo do aluno, se tá ali realmente porque gosta, se tá ali porque entrou num bambo e deu e não quis desistir dessa oportunidade, enfim, não é da instituição. Então, ambas têm vantagens, têm desvantagens. Eu amo a minha, como eu já deixei muito claro nesse vídeo. Sou muito grata por onde eu estou e sou muito orgulhosa da profissional que eu venho me tornando, que eu venho construindo ao longo desses 6 anos. 5, né? 6 a partir do próximo ano. E, enfim, espero que vocês façam boas escolhas também e sejam muito felizes com a escolha que fizerem. Beijo!